Agradeço o doutor Alexandre e para falar pelo Conselho Nacional de Saúde, farão uso da palavra a doutora Maria do Socorro de Souza, presidente do Conselho, e o doutor Paulo Humberto Gomes da Silva, presidente do Conselho Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, que dividirão o tempo de 15 minutos. Boa tarde. Em nome do Conselho Nacional de Saúde, cumprimento o ministro Dias Toffoli e também a Rosa Weber, a ministra, o subprocurador também, Humberto Jacques. Aproveito a oportunidade também para cumprimentar os conselheiros estaduais de saúde que aqui se encontram, porque, coincidentemente, numa boa coincidência, ministro e ministra, teremos aqui cerca de 2.000 conselheiros do Brasil inteiro, onde estaremos realizando a 18ª Plenária Nacional de Conselhos, que acontece periodicamente, exatamente para a gente estar analisando as conferências de saúde. Queria dizer que eu estou aqui na condição de presidenta do Conselho, que é um colegiado composto por 144 entidades nacionais, segmentos de trabalhadores da saúde, segmentos de gestores e prestadores de serviço no SUS e também usuários. E eu, no Conselho Nacional de Saúde, represento o subsegmento de trabalhadores rurais e fui eleita de uma forma democrática até o período de 2015. Queria colocar aqui para nós, é muito importante esta audiência, primeiro porque esta casa é guardiã da Constituição Federal e também porque reforça a forma mais democrática que a sociedade brasileira tem construído, que é, dentre outras, as audiências públicas. Para nós não estamos aqui fazendo uma discussão ideológica, nós estamos aqui discutindo o papel do Estado, da sociedade, em detrimento de interesses corporativos. Isso é muito compreendido e muito definido para nós. E, por esta razão, esperávamos aqui, por ser o direito do usuário, a ampliação do direito do usuário no SUS, o objeto central desta audiência pública, esperávamos muito maior representação do segmento dos usuários aqui nesta tribuna, trazendo as suas argumentações. Queria colocar ainda que, para nós, é muito importante audiências como essas, porque aproximam o judiciário da sociedade, sobretudo num tema como é o direito à saúde, uma vez que a gente não precisa do fantástico para discutir a nossa realidade. A gente vive no dia a dia a nossa realidade. Quero dizer que eu sou moradora de Valparaíso de Goiás, uma cidade que faz divisa aqui com o Distrito Federal, e sei exatamente as barreiras que a gente enfrenta para garantir o acesso igualitário, mesmo numa cidade vizinha, né, da nossa capital federal. Eu quero colocar aqui para nós discutir saúde, referendo exatamente o que as pesquisas têm colocado. 78% dos brasileiros colocam a saúde como principal problema do país e que deve ser enfrentado, né, pelos gestores em todos os níveis. E essa pesquisa também se soma às mobilizações que o Brasil inteiro assistiu e até muitos de nós participamos no ano de 2013, ratificando que o caminho para superar a desigualdade de acesso ao SUS é um Estado mais forte, é a redistribuição da riqueza e não, né, o avanço de privilégios. E, nesse sentido, queremos reafirmar que o maior apelo que a sociedade brasileira vem fazendo é de que o Estado seja provedor de serviços públicos de qualidade para todos. Os debates aqui realizados e suas consequências não terão só uma repercussão para dentro do setor judicial, jurídico, ou simplesmente para as outras instâncias também de decisão do judiciário. Para nós, esta audiência pública já está tendo repercussão para a sociedade. Inclusive, qualquer decisão que aqui tomamos, né, no caso, os senhores que têm esta autoridade, trará impacto para mais de 150 milhões de brasileiros, porque desse universo total de quase 200 milhões,
150 não têm planos de saúde, 150 dependem exclusivamente do SUS para ter assistência. Então, qualquer decisão desta casa não vai repercutir na vida só de um, de dois ou de casos específicos. Qualquer decisão irá abalar a vida de 150 milhões de brasileiros. Portanto, instituir a diferença de classe é condenar este público que nós vimos aqui nas imagens projetadas, né, por uma das entidades que nos antecederam, é exatamente condenar este público a ficar numa condição ainda mais crítica. Os 150 milhões de brasileiros que dependem do SUS como única forma de atendimento médico-hospitalar são principalmente os usuários do campo, da periferia das grandes cidades, famílias, sobretudo, que têm como renda familiar mensal até 2 salários mínimos e que vivem em condições bastante desiguais quando a gente olha a conformação do SUS em diferentes regiões brasileiras. Se a gente for falar de um SUS no Sul e no Sudeste, for falar do SUS no Norte e no Nordeste, no Centro-Oeste, temos grandes diferenciações, porque a saúde também termina acompanhando as regiões mais desenvolvidas economicamente e tecnologicamente. Então, falar do SUS já significa dizer que a gente enfrenta grandes desigualdades na sua conformação quando a gente olha as diferentes regiões brasileiras. Então, quero também destacar aqui que muitas indagações já vêm sendo feitas pela sociedade em torno deste tema e algumas pessoas já se colocam, expressam suas inseguranças, né? Nós temos o SUS como órgão público, portanto, não podemos admitir que haja tratamento diferenciado para alguns, baseado no pagamento da diferença de custos pelo paciente. Nós, sociedade, já pagamos pelo SUS com nossas contribuições, de forma direta e de forma indireta. Então, para nós, essa lógica de pagar para além do que o Estado arrecada e deve redistribuir, pagar diretamente ao médico ou ao hospital, seria pagar 2 vezes por um direito que nós temos garantido na nossa Constituição. Ademais, a gente não pode admitir 2 SUS e 2 filas. Nós já temos, a muita custa, né, critérios que a gestão vem estabelecendo e que a sociedade começa a compreender como um princípio de igualdade de acesso. Nós temos as triagens, que já têm um critério de preferências, condições preferenciais, idosos, gestantes, crianças. Já temos regras também de classificação de risco e nós temos também um processo de regulação. Se tem alguma questão que a gente tem que tratar melhor, são as regras de regulação, porque, em geral, a população desconhece porque o seu direito e a sua condição, em detrimento de outro, não é prioridade, porque a regulação fica mais a critério de uma equipe médica, de uma equipe técnica, né? Então, o direito à saúde é garantido na Constituição mediante serviços e cuidados prestados pelo Estado e não deve ser concebido como um crédito ou um abatimento nas custas médicos hospitalares para quem pode pagar essa diferença. Para nós, do controle social e a nossa representação nos conselhos de saúde, nas 3 esferas da federação, a saúde é um direito fundamental, com implicações diretas na qualidade de vida das pessoas e das comunidades, sendo, portanto, uma categoria-chave para a construção do Estado democrático e de direito. O SUS tem que ser compreendido e reafirmado nesta casa como uma política social de relevância e de relevância pública, segundo exatamente o que determina a Constituição Federal no seu artigo 197, e é financiada por toda a sociedade, ou seja, todos nós já financiamos o SUS. Na concepção da Seguridade Social, a saúde está segmentada como um princípio de solidariedade. Quebrar este princípio para construir que outra regra, né, se a base dele é a regra da solidariedade. O seu financiamento é feita por toda a sociedade e a oferta de atenção à saúde e assistência social é assegurada a todos de forma gratuita e conforme a necessidade e o direito à previdência social. Queria ainda reafirmar aqui que o SUS garante ainda na sua gestão o controle social e a participação da comunidade.
Portanto, o planejamento e a execução de ações e serviços, dentre eles os de internação hospitalar, deverão estar de acordo com as diretrizes estabelecidas nos planos de saúde e sobre o controle e a fiscalização dos conselhos de saúde, conforme prevê a Lei Complementar 141 de 2011. O que nós queremos ressaltar aqui, que toda a regra, todo o controle e a fiscalização dos procedimentos de internação hospitalar devem constar nos planos municipais e estaduais de saúde, portanto, objeto também de fiscalização e controle da sociedade por intermédio dos conselhos de saúde. Criar uma outra regra para colocar em que instrumento? Instrumento que, na verdade, ficaria tanto por fora do controle da gestão, quanto por fora do controle da sociedade. Saúde é um direito individual e coletivo, cabendo ao Estado, por meio de políticas sociais e econômicas, garantir a redução de riscos, a superação das desigualdades de renda e acesso, as desigualdades regionais e todas as formas de discriminação que envolva raça, gênero, geração, etnia, orientação sexual, geração ou outras condições relativas às deficiências ou patologias. Quero reafirmar que todos esses segmentos historicamente discriminados do direito à cidadania, do direito à saúde e outras políticas sociais compõem o Conselho Nacional de Saúde. Todos esses segmentos com bandeiras específicas que o SUS vem reconhecendo, ainda que seja a médio e longo prazo, numa perspectiva bastante democrática. Então, como usuária do SUS, afirmo que, mais do que nunca, precisamos defender e garantir, junto aos poderes instituídos, o cumprimento da lei na prática, respeitando-se os princípios da equidade e da igualdade na assistência à saúde. O governo deve, a qualquer nível de gestão, prestar atenção igualitária para a pessoa e para a coletividade. O que determina o tipo de atendimento é a necessidade, independente do extrato socioeconômico-cultural a que pertence o indivíduo. Quero dizer que nós já enfrentamos no dia a dia muitas barreiras. Barreiras de informação, barreiras de conscientização que o usuário tem acerca do seu direito, barreiras geográficas, distâncias, quando a gente olha os diferentes lugares em que o povo brasileiro mora e trabalha e vive, nós temos grandes dificuldades de como o serviço de saúde se organiza, no horário em que ele se estabelece. E já temos também diferenças econômicas, exatamente como já foram citadas aqui, desde o valor da passagem até o recurso para comprar um medicamento. E quero reafirmar que pesquisas também no Brasil já afirmam que é crescente o custo pelo desembolso direto que as famílias brasileiras têm em complementar exatamente ainda o que o Sistema Universal não consegue assegurar. Finalizando, queria dizer que, para nós, do controle social, a diferença de classe não salva vidas. Esse arranjo estratifica e discrimina as pessoas no atendimento pelo seu perfil de renda. Corremos o risco, desta forma, de retornar ao período anterior ao SUS, onde quem não possuía a carteirinha do INAMPES e não possuía renda era considerado como indigente sanitário, como cidadão de segunda classe e sem direitos, apenas privilégios para alguns. A saúde como direito de todos e dever do Estado foi uma conquista da cidadania, exatamente reafirmada por diversas conferências de saúde. Quero dizer, em nome da sociedade e das várias entidades que compõem o Conselho, finalizando a minha fala, que o STF deve se guiar pela luta geral da sociedade, reiterada por inúmeras conferências, no sentido de reafirmar o caráter e a natureza pública das ações de saúde, superando os processos de terceirização e privatização do SUS, que aumenta ainda mais a desigualdade no acesso, garantir remuneração mais justa para os profissionais de saúde e para as instituições prestadoras, pois temos que lutar por melhor financiamento da saúde, onde os prestadores públicos e privados e os profissionais de todas as áreas, não só médicos, possam receber valores compatíveis com a importância do trabalho social prestado
E o controle social reafirma a necessidade de aumentar recursos para a saúde, combater a corrupção, mudar o modelo de fazer saúde nesse país, ter mais eficiência nos gastos de saúde e fazer o Brasil avançar para superar os condicionantes e determinantes da saúde, para que nós possamos ter uma população mais saudável e menos doente. Finalizo dizendo que nós temos muitas saídas, mas não é justo que entremos nos descaminhos prens da iniquidade contra o cidadão. Podemos e devemos todos, profissionais, instituições, sermos melhor remunerados e remunerados de forma justa, porém, sem diminuir ou ferir a cidadania de todos os brasileiros. Obrigada. Agradeço a doutora Maria do Socorro, mas acabou por utilizar os 15 minutos. E o doutor Paulo ali abre mão, então, da... Uns 3 minutos, então.